Hey, hey! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que momento que você está vendo esse vídeo. Eu vou trazer um assunto interessantíssimo, que inclusive não curta esse vídeo, não comenta esse vídeo, não se inscreve no canal, não ativa o sininho, enquanto esse vídeo não fizer sentido pra ti. Mas no momento que tu vê que teve um insight, alguma coisa interessante, ou tu fala assim, cara, eu gostei desse cara, esse cara é meio maluco, eu gostei da forma que ele passa informação, aí você vai lá e curte, se inscreve. Vamos lá, ó. Eu paro ou não paro? Eu vou parar, eu vou andar. Essa mensagem de hoje que eu vou te passar aqui mudou muita coisa na minha vida, de verdade. Principalmente no meu casamento. Então esse vídeo para quem tem relacionamento ou no teu trabalho vai te ajudar muito. Vou ser muito honesto contigo sobre uma coisa que para mim nunca me saiu fácil. Eu odeio conflito. Para mim conflito e brigar sempre me incomodou. Não porque eu seja um covarde, na verdade eu gosto de brigar, eu luto jiu-jitsu, boxe, eu gosto de brigar, porrada. Mas porrada normal. Só que pra mim, briga é perda de energia. Não só pra mim, pra física quântica, pra ciência, é perca de energia. Daí o que acontece? Eu sempre corri disso. Só que depois de 10 anos estudando comportamento humano, eu aprendi que o problema nunca foi o conflito. Na verdade, o problema é o que você faz com o conflito. Daniel Shapiro, que é um professor de Harvard, ele passou décadas estudando os conflitos mais carregados, guerras e divórcios, negociações políticas, tudo isso, todos os conflitos que tinham, ele estudou para justamente resolver esse ponto. E depois de tudo, ele chegou a uma conclusão que, na minha cabeça, depois que eu li, eu entendi isso aqui, eu falei, isso aqui é muito óbvio, mas que quase ninguém aplica. É legal, né? O óbvio parece tão óbvio quando tu não sabe, mas depois que sabe o óbvio, fica óbvio. E vai ficar óbvio na tua cabeça também. E o que acontece? Ele detectou 3 barreiras específicas que destroem qualquer conversa antes mesmo dela chegar num ponto final ou antes mesmo dela chegar em qualquer lugar. Normalmente as discussões elas sempre chegam a lugar nenhum, né? Os mesmos pesquisadores de Harvard descobriram que, olha só, isso aqui me assustou, 85% dos conflitos no ambiente de trabalho ou qualquer relacionamento, eles não nascem da discordância de ideia. Guarda isso. Eles nascem da falha na comunicação emocional. Ou seja, 85%. Isso significa que a maioria das brigas que eu, você, nós tivemos ao longo das nossas vidas não eram sobre você achar que estava certo e que estava errado. Eram sobre como a conversa foi conduzida, era sobre o tom, sobre o momento, sobre o que cada um estava sentindo ali, por debaixo daquele sentimento, daquela sensação. É por isso que eu não mando mais mensagem normal. Quando eu tô com algum sentimento, as pessoas hoje não conseguem entender o tom que você tá falando. Tu escreve, a pessoa acha que você tá gritando com ela. Mas não, na verdade eu tô falando de boa. Por isso que hoje eu gosto mais de mandar áudio quando eu quero expressar algum sentimento. A primeira barreira é a identidade. Eu tenho certeza que tu já parou para pensar que a gente fica tão emocionado numa discussão que a gente acaba que... Quem que nunca ficou emocionado numa discussão, né? Parece que a discussão, ela aflora. Porque no fundo, não é sobre o assunto que a gente está pontuando. É sobre quem a gente é. É sobre o momento que a gente está vivendo. É sobre, literalmente, a nossa identidade. E quando se trata da nossa identidade, vem uma coisa muito forte na nossa mente, que é o que é ego. Orgulho. Aí a discussão já não é mais sobre dinheiro, não é mais sobre política, sobre relacionamentos. É uma briga literalmente de ego. E olha só, esse vídeo aqui, ele vai te fazer engolir o teu ego. Ah, tu quer ser uma pessoa mais inteligente? Tu precisa ser uma pessoa com menos ego. E aí o que eu te falo, o teu ego, o teu orgulho, ele tá em jogo quando tu tá numa briga. Por que tá em jogo? Porque tudo que tu diz sobre a verdade dessa discussão, ele tá sendo questionado. E quando você tá perdendo essa batalha, quando você tá perdendo essa discussão, significa que tu tá perdendo e ou tu tá perdendo um argumento, ou tu tá mentindo, ou tu tá ficando pequeno. Quando chega nesse ponto, ninguém ouve mais ninguém. Todo mundo só quer saber de vencer essa batalha de ego. E tem gente que pra vencer, tu deve conhecer uma pessoa assim, tem gente que pra vencer, o que essa pessoa faz? Ela difama, ela mente, ela humilha a outra pessoa, ela te humilha, ela não se coloca no lugar da outra, ela não quer nem saber, ela só quer saber de vencer, porque é o ego dela que tá contando. E aí, o que é que você precisa parar para se perguntar? Você é uma pessoa que vai se tornar mais interessante, mais inteligente, o que é que tu tem que se perguntar? O que, de fato, está me movendo para ter essa discussão agora? O que é que realmente está em jogo aqui?
Porque, olha só, isso aqui é a parte mais interessante desse vídeo. Se tu ficar gritando, se tu descer o nível, tu não tá vencendo a discussão, eu quero te falar isso. Quando tu grita, aquela pessoa que se altera e tudo, ela não tá vencendo. Isso é até legal tu saber, porque quando a pessoa subiu o tom, tu já pensa assim, opa, sou uma pessoa mais inteligente, estou no nível acima dela, porque ela subiu o tom, ela acha que tá ganhando, só que eu tô aqui. Mas a partir do momento que você sobe o tom junto com essa pessoa, você tá se tornando exatamente igual, na verdade, pior do que essa pessoa que tá na tua frente. É muito mais fácil explodir. Agora manter a postura, calmo, posturado, tudo dentro dos controles, do que ir pra cima, isso a gente pode dizer que é uma pessoa rara. Por que eu digo que é uma postura, uma pessoa rara? Porque uma pessoa que consegue fazer isso, ela é uma pessoa poderosa em qualquer situação, em qualquer sala, em qualquer ambiente. Certo? Guardou isso? Vamos para a segunda barreira. A segunda barreira, para mim, isso aqui pegou muito, é o reconhecimento. Todo mundo quer ser ouvido. Todo mundo quer sentir que o que ela pensa importa. O problema é que ninguém quer fazer isso pelo outro. Ninguém quer abrir mão do seu ego, ninguém quer fazer isso pela outra pessoa. E daí o que acontece numa relação? Os dois ficam ali falando ao mesmo tempo, os dois ficam querendo matar um outro, é dois leão. E o que Shapiro ele disse? Tem uma técnica que parece contraintuitiva quanto à questão de discussão, certo? Mas ele fala, essa técnica funciona sempre. Quando você entrar no conflito, vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer quando você entrar no conflito agora, tu vai calar a boca. Tu vai dar os primeiros 10 minutos para aquela pessoa que tá falando. Tu vai ouvir ela de verdade, tá? Não para montar uma resposta para tu atacar ela, mas para tu falar assim, cara, eu tô te ouvindo. Tu pode engolir o ego e falar assim, cara, esse aí que tu falou faz sentido. Mas deixa eu te passar um ponto aqui. E adivinha o que vai acontecer? A pessoa do outro lado sabe o que vai acontecer? Ela vai desarmar. Todas as armas que ela tinha contra você vão ser eliminadas. Porque ela finalmente se sentiu ouvida. Eu testei isso em negociações e testo isso todos os dias na minha relação com a minha esposa. E eu posso te falar, funciona muito bem. Funciona muito bem. Todas as vezes que eu fui aumentar o tom, a gente nunca brigou, mas a gente discutia. E a partir do momento que eu comecei a usar essa técnica, eu falei, olha, rapaz, isso aqui dá certo mesmo, né? Ah lá, e por que dá certo? Porque tu faz a pessoa se sentir compreendida, controlada. Tu faz a pessoa se sentir amada. Tu faz a pessoa se sentir cuidada, entendeu? Isso, o ser humano, ele ama isso. O ser humano, ele ama isso. Eu sei. Ah lá, mas tu tá falando isso porque tu não sabe como é que é aqui em casa. Cara, tu acha que eu nunca entrei numa discussão? Eu entro em discussões, mas justamente eu tô fazendo esse vídeo para tu te tornar uma pessoa mais interessante, uma pessoa mais inteligente. Tu entende? A gente vai para a terceira barreira. Qual é a terceira barreira? Conexão. A maioria das pessoas chega no conflito com a cabeça em modo que eu contra você. Batalha doida. 2 leões e Nárnia e eu vou te comer, eu vou te destruir. Normalmente quando isso acontece, ninguém avança e todo mundo sai o quê? Machucado. E eu acredito que é assim que casamentos terminam. Eu acredito que... Tu pode comentar aqui embaixo. Com certeza tu já deve ter terminado uma relação por conta dessas discussões e um dia de estopim teu e tu... e se xingaram, e se bateram e pá, e... Foi exatamente porque... Se tu tivesse visto esse vídeo antes, talvez você estaria casado, ou namorando, ou estaria no trabalho, não sei exatamente como é que tá o teu contexto aí. Mas toda vez que você entra numa discussão, você enxerga a pessoa como uma adversária, ali já perdeu o freio da meada e pode ter certeza, vai dar merda, ninguém vai abrir mão de nada e vocês não vão para lugar nenhum. Porém, o desarme do leão brabo agora é o quê? Tu vai perguntar para a pessoa assim, ó, como é que a gente pode resolver isso? Juntos, de um jeito que faça sentido para nós dois. Eu fiz isso na minha última discussão, agora sexta-feira passada. Eu falei, meu amor, mas como é que a gente pode resolver isso? Porque o problema é isso aqui. O que a gente pode fazer para a gente resolver isso? Vamos falar em resolver o problema, resolução. E aí a gente passou 1 hora discutindo e quando eu fiz isso, a gente passou 10 minutos resolvendo o problema. Entende? Quando eu falo discussão, não estou falando brigar e tudo, estou falando uma discussão como eu estou tendo aqui agora. Minha relação com minha esposa é de discutir dessa forma aqui, porque eu sou um pouquinho energético, quando eu falo discutir é sobre isso. E eu nem cheguei no tom de briga e eu consegui resolver uma discussão sem nem precisar chegar nesse tom. Mas se a gente tivesse essa briga de ego, aí ia querer ser mais que o outro, ia chegar, e assim, repito novamente, é assim que muitos casamentos acabam, é assim que muitos casamentos estão em crise, é assim que muitos relacionamentos que eram para dar certo, acabam que indo pra ruína. Por quê? Porque todos esses 2 pontos passados que eu falei aí, tu não tá colocando em prática.
para de enxergar a outra pessoa como um adversário. E tu precisa transformar o teu conflito, a discussão que você está tendo, em colaboração. É nós dois, eu e você, contra o problema. E aí vem a frase do vídeo. As pessoas mais poderosas não são aquelas que gritam mais alto. São simplesmente aquelas que sabem ouvir, entender, questionar e conduzir. Aqui tu pode colocar que isso aqui é uma mulher e um homem sábio. A pessoa que sabe conduzir, a pessoa que sabe entender, a pessoa que sabe ouvir, questionar. E eu posso te garantir que se tu for esse tipo de pessoa, tu vai se tornar uma pessoa mais interessante. Certeza. Recapitulando agora. Primeira barreira, identidade. Quando a tua identidade, ela entra numa discussão, a tua lógica sai, ok? Então, entenda o que está sendo ameaçado antes de você abrir a boca. Segundo, reconhecimento. Cala a boca, ouve a pessoa de verdade, de forma genuína, seja sensível, faz a outra pessoa se sentir compreendida, porque quem faz isso controla a conversa. Terceiro, conexão. Para de enxergar o outro como um adversário. Vocês não são adversários, não são dois leões querendo se matar. Vocês são duas pessoas unidas, buscando entender e transformar aquele conflito em resolução. Ou seja, nós dois contra o problema. E só lembrando, a pessoa mais sábia, mais poderosa de uma sala, de uma discussão, não é aquela que grita mais alto. É aquela que sabe entender, ouvir, conduzir, se questionar. Tá bom? Ó, eu vou correr um pouquinho aqui porque eu tô atrasado pro jiu-jitsu. Mas se esse vídeo fez sentido pra ti, já curte aqui, se inscreve no canal. Deus abençoe, ativa o sininho. Vamos pra cima, vai ser desse jeito. Tá bom? Se cuida. Vamos, leões!